Olá, pessoal. Tudo bem? Sou eu, o Sérgias. Bem, vocês sabem que acabo tendo minhas limitações para fazer vídeos assim, né? Mas mesmo com as dificuldades, hoje eu quero lhes apresentar algo muito especial. Meu livro. Ele ainda não está completo em vídeo nem em texto, porque deu muito trabalho para fazer e, por enquanto, estou disponibilizando apenas o prólogo e o capítulo 1 aqui. Meu plano é dividir a história em partes. Vocês vão entender conforme os episódios saírem. Isso pode deixar vocês um pouco em espera. Mas isso faz parte do mistério, não é? Espero que gostem da narrativa e mergulhem de verdade nesse universo. Agora, fiquem com o início de O Renascimento, por Sérgias. Depreciem do meu conteúdo. Obrigado, pessoal. Este livro é dedicado a Oreatlas, pela força que ele me deu para trilhar cada caminho até o fim desta história. Tenha uma ótima vida, rapazinho. A morte não é o oposto da vida, mas parte dela. Haruki Murakami. 1º de janeiro de 1950, 20 horas e 21 minutos, Filadélfia, Pensilvânia. A chuva tamborilava com fúria contra o asfalto, lavando tudo com sua frieza impiedosa. O som dos trovões misturava-se ao barulho dos pneus passando em poças sujas, iluminados brevemente pelos faróis de carros que seguiam indiferentes. No meio da rua, entre poças vermelhas que se diluíam em água escura, havia um corpo estendido, imóvel. Mas antes da vida abandonar aquele corpo, antes que a consciência se apagasse por completo, alguém ajoelhou-se ao lado dele. Um vulto. Mãos trêmulas tentando conter o sangue que escorria da cabeça ferida. A chuva caía impiedosa sobre os dois. O vulto sussurrava palavras desconexas, desesperadas como se apenas o som delas pudesse impedir o inevitável. O rosto do corpo no chão, ainda semiconsciente, moveu-se levemente. Ele viu, não o rosto inteiro, não o nome, mas o uniforme encharcado da jovem que se curvava sobre ele. Um vestido escuro de mangas curtas e saia abaixo dos joelhos, coberto por um avental branco engomado. Roupas de empregada doméstica, daquelas que só se viam em casas grandes, onde o silêncio era mantido por disciplina e hierarquia. Havia algo familiar nela, mas a dor era maior que a lembrança. Um brilho nos olhos da garota, entre o medo e a impotência, foi tudo que restou antes da luz. O sangue escorria em silêncio pelas pedras do chão, misturando-se à tempestade, como se a própria vida fosse arrastada para os ralos do mundo. Os dedos abertos, os olhos semiabertos. Ao lado do corpo, um instrumento de cordas partido ao meio, manchado de sangue, repousava em silêncio absoluto. As cordas rompidas pareciam ainda vibrar. Dentro daquele corpo ainda havia algo, uma consciência remanescente, fraca como a chama de uma vela no fim. Pensamentos desconexos tentavam resistir ao apagamento. Não acredito nisso. Nesse instante, uma luz branca irrompeu por trás das pálpebras. Forte, ofuscante. Um clarão absoluto, vindo de lugar nenhum, invadindo tudo. Por um momento, não havia mais dor, nem som, nem chuva. Apenas a luz e depois, escuridão de novo. Mas não era a mesma. A chuva agora era apenas um eco distante. A bruma densa rastejava pelo chão lamacento, contornando árvores e torcidas e se enroscando em galhos nus, como serpentes adormecidas. O vento não soprava, ele apenas murmurava entre as folhas, como se carregasse vozes que ninguém devia ouvir. No centro da névoa, o brilho opaco de um lago morto refletia a luz cinzenta do nada. Encostado à base de uma árvore envelhecida, havia um corpo. Imóvel. Encharcado. Não era mais o mesmo corpo. A roupa que o vestia não era mais a mesma. Em algum momento entre o fim e o que quer que aquilo fosse, ela havia mudado. Agora, Edgar trajava um uniforme escuro, de tecido espesso, que parecia absorver a própria névoa ao redor. No peito, bordado em linha pálida, estavam seu nome e um número que ele não reconhecia, mas que parecia carregar peso. Edgar,
48º. Edgar abriu os olhos de súbito, o peito arfando como se estivesse se afogando em ar. Piscou várias vezes, tentando romper o véu turvo que cobria sua mente. O céu acima era opaco e sem estrelas. Ele se ergueu devagar, apoiando-se na árvore, como se seu corpo tivesse acabado de ser moldado. Os dedos tocaram o próprio peito, sentindo a textura áspera daquela roupa desconhecida. Onde estou? Sussurrou, a voz rouca arranhando o silêncio. O mundo ao seu redor não oferecia respostas, apenas sombras, troncos e o peso opressivo do ar gelado. Cada respiração parecia puxar névoa para dentro dos pulmões. Quando seus olhos cruzaram com um objeto parcialmente coberto por folhas, uma nova fagulha de estranheza o atingiu. Uma maleta de couro escuro. Seu nome estava gravado nela. Edgar. Ele a pegou com cuidado. As mãos tremiam. Tem o meu nome, mas é minha? Ele segurou firme. Curioso, desabotoou o fecho da maleta, os dedos hesitantes. Queria abrir, queria saber. Algo dentro dele dizia que a resposta estava ali, mas não chegou a ver o que havia dentro. Ei, você! A voz cortou o silêncio como um estalo no escuro. Edgar fechou a maleta de imediato, como se tivesse sido apanhado em algo proibido. Seus olhos correram em todas as direções. Nada. Só árvores, sombras, névoa. Respirou fundo. Ficou de pé. O frio parecia agora um peso nos ossos. Tem alguém aí? Perguntou a voz falhando. Nenhuma resposta. Silêncio. Até que uma voz sussurrou. Você também está perdido. A voz surgiu como um sopro antigo, vinda de nenhum lugar específico, mas forte o bastante para fazer Edgar girar sobre os calcanhares. O coração batia alto demais, como se o silêncio ao redor amplificasse o som dentro dele. A bruma adensou-se à sua frente e por um instante ele não soube se era sua mente pregando peças ou se havia mesmo alguém ali. Deu alguns passos hesitantes, os olhos tentando furar a névoa. Eu acho que sim. Eu não sei onde estou. Respondeu. Suas palavras pareceram desaparecer no ar denso. A voz feminina voltou, mais próxima agora. Você também acordou aqui, sem lembrar de nada? A pergunta bateu fundo em seu peito. Era exatamente o que ele sentia, mas ainda não havia conseguido colocar em palavras. Sim. Quem é você? Nenhuma resposta. Apenas o som distante de gotas caindo em folhas altas e um rangido grave, úmido, como uma respiração que vinha de dentro da floresta. Edgar parou de andar. Um arrepio percorreu-lhe a espinha quando 2 pontos vermelhos brilharam na escuridão. Olhos. Brilhos opacos, animalescos, que o encaravam com uma fome silenciosa. A criatura saiu lentamente da névoa. Era alta demais, de proporções erradas, com a pele negra e brilhante como piche. Membros alongados, garras curvas e um rosto sem feições. Apenas olhos e uma mandíbula entreaberta, cheia de presas finas como agulhas. Edgar recuou, o corpo inteiro tremendo. A criatura deu um passo. Ele correu. Não pensou, não hesitou. Apenas virou-se e disparou floresta adentro, o som de garra ciscando madeira vindo logo atrás. O coração socava seu peito, cada batida como um tambor de guerra. A névoa o engolia, tornava tudo confuso. Galhos batiam em seu rosto. Raízes tentavam derrubá-lo, mas ele corria. Uma voz voltou a soar, clara como um sino dentro do caos. Por aqui! Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na continuação daqui a 2 dias.